Saravá Umbanda, salve meus irmãos de canal de aula, estamos aqui mais uma vez para falar sobre a Umbanda. Hoje eu quero falar com vocês sobre liderança. A questão da liderança é algo que é importante a gente retratar sobre o tema. Ser um dirigente espiritual, um sacerdote, Baba Lorixá, Ialorixá, ser uma pessoa que vai comandar pessoas dentro de uma empresa, pessoa que vai dar aula, ou uma pessoa que vai estar dentro dessa dinâmica de estar à frente, de estar comandando pessoas, de estar influenciando pessoas. Porque toda pessoa que está na frente de um trabalho, ele vai influenciar as pessoas. De alguma maneira, alguém vai se espelhar nele. Toda pessoa que exerce uma função de liderança, ele tem grandes responsabilidades. E uma das principais responsabilidades é ele ter a atitude adequada diante de determinadas situações. Esse ano eu faço 24 anos de terreiro aberto. Estamos em 2021. E nesse percurso todo, não se aprende na teoria. Não adianta eu escrever um livro, como existem livros escritos, sobre a Umbanda, sobre teorias, ou mesmo liderança. Tem muita coisa que você só vai aprender na prática. Mas tem muita coisa que quando você escuta alguém que já passou por algumas situações, dá para você fazer uma reflexão. Uma reflexão. Então, hoje a minha aula, ela vai ser aula / reflexão sobre liderança. Porque você está, como eu falei, você está à frente de um propósito. A maioria dos nossos irmãos hoje de Umbanda, que tem terreiro aberto, existe toda uma preocupação da própria liturgia, da sessão espiritual que vai ser aberta, a preocupação com o médium, a preocupação com a pessoa que vem na assistência. Então, o dirigente espiritual, ele tem preocupações diferentes do médium. O médium que vai lá no terreiro para ser um trabalhador. Então esse líder, ele tem que saber lidar com as adversidades de cada filho, saber dar um direcionamento adequado para cada filho, para que ele possa, através desse direcionamento, fazer com que aquele médium se torne uma pessoa melhor. Ótimo. Olha, o meu dirigente espiritual, ele entra na rede social, briga com todo mundo, fala palavrão. Então, o seu pupilo, o seu seguidor, o seu médium, ele normalmente vai copiar o que você está fazendo. Então, a responsabilidade de uma liderança, ela é imensa. Então, você, enquanto líder religioso, ou mesmo você, líder de um grupo, de uma empresa, ou você que tem dentro do próprio terreiro alguma função, porque quando o seu dirigente espiritual te coloca você em uma determinada função, vou colocar um exemplo aqui de Cambono. Parece uma coisa tão simples, mas não é. Ser Cambono é ser os próprios olhos e os ouvidos do dirigente espiritual e do médium que está ali trabalhando. E ser uma pessoa com habilidades de escutar e guardar para si tudo o que escutou. Então, essa pessoa ela tem que ter uma postura adequada para ser um Cambono.
O atabaqueiro, o Ogã, que ele tem que ter uma postura diante do instrumento sagrado que está sobre a sua responsabilidade. Quer queira, quer não, se o dirigente espiritual colocou ele como Ogã, ele tem que ter exatamente uma postura de ser um espelho para os demais médiuns da corrente e para os outros Ogãs que entrarem na casa. Ah, mãe pequena e pai pequeno, eu chamo de ponteiro, tá? Então o ponteiro, ele é o quê? Ele é aquela pessoa que ele está assessorando a mãe de santo, a dirigente espiritual e o dirigente espiritual. Então esse tem que estar no resguardo, seguindo todos os preceitos do dirigente espiritual. Ah, o dirigente espiritual não pôde ir, quem assumiu os trabalhos hoje foi o pai pequeno ou o ponteiro, ele não pode inventar moda, trazer outros elementos que não compõem aquilo que está dentro da cartilha doutrinária do trabalho. Então, tudo se segue-se uma hierarquia, e é lógico, a pessoa que está na frente do trabalho, ele não é uma pessoa perfeita, não é nenhum Deus, ele pode errar também, né? Então é lógico que a gente tem que ter toda uma atenção com a gente mesmo, com a maneira que a gente fala com a pessoa, com a maneira que a gente direciona a palavra, com a maneira que a gente lida com determinadas circunstâncias. Também não é porque você é um líder que você não vai deixar de se posicionar, às vezes, de maneira firme diante de uma coisa que você não gostou. A gente não está aqui para falar amém para todo mundo. Mas é lógico, voltando à questão de se tornar um líder, uma liderança, você que tem... A pretensão é uma coisa interessante. Eu me vi dirigindo um terreiro, depois de todos os preparos e tudo mais. Quando eu me vi, eu já estava dentro de um terreiro, já tocando um trabalho, né? E tem toda uma história que não vem ao caso eu citar agora como é que aconteceu. Mas tem muitas pessoas que às vezes entram dentro da religião e tem até a pretensão de ser um dirigente espiritual, de fazer com que esse trabalho se prolifere de forma positiva. Às vezes pode ser ego, pode ser status, eu não sei. Eu acredito que a pessoa, para ele se tornar uma pessoa que vai ter uma função desse nível, ele tem que ser apontado pela espiritualidade. Isso daí é uma coisa que dentro dos preceitos da Umbanda tradicional, eu vejo dessa maneira. Mas tem muita gente que vai em busca de cursos de sacerdócio. Eu não acredito em cursos de sacerdócio, tá? Eu acredito em cursos de informação. Eu dou curso de informação. Aqui são aulas para você se informar sobre a Umbanda. Não estou aqui dando formação para ninguém, que a formação ela é feita dentro de um terreiro, através dos preparos e dos assentamentos que o dirigente espiritual vai fazer com esse médium. Isso daí é ao longo de um trabalho, de todo um processo, e aí se torna-se exatamente adequado para que realmente esse tipo de situação ocorra. Mas o âmago da conversa que eu quero falar com vocês é exatamente a questão postural. Então você que está à frente de um trabalho religioso de Umbanda, você tem que estar adornado de entendimentos sobre a espiritualidade. Não é só a espiritualidade de Umbanda, não. É estar adornado de entendimentos sobre a Umbanda, sobre as demais vertentes e sobre outras religiões. Não adianta você querer apenas entender sobre a Umbanda, porque você tem que ensinar as pessoas como respeitar as demais religiões, e inclusive conversas interreligiosas são situações que vão ocorrer sempre para aquele que está à frente de um trabalho. Eu tenho um terreiro aqui, mas do lado tem uma igreja protestante. Você tem que saber conversar com aquele outro sacerdote à altura, caso haja uma necessidade de uma conversa interreligiosa, assim uma conversa com o padre, assim uma conversa com outras pessoas de outras etnias religiosas, né? Então são importantes da gente poder retratar dessa maneira.
Então que a gente possa aí ter esse entendimento. Né? No demais, a gente pede aí para que você compartilhe os nossos vídeos e esteja sempre aqui conosco. Meu Saravá fraterno.